Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Squad Educa. Tio Edu aqui hoje para explicar para vocês um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Então eu acredito que vocês que estão chegando nesse vídeo já estão trabalhando bastante com os triângulos retângulos, com a fórmula de Teorema de Pitágoras. Então, de onde isso tudo surgiu? E vamos logo para a prática para ver como é que a gente aplica esse Teorema de Pitágoras, beleza? Bom, começando aqui, Teorema de Pitágoras é um teorema, né? É uma fórmula matemática, é uma ideia que só se aplica quando a gente está trabalhando com esse tipo de triângulo aí, que a gente já estudou, né? Que são os triângulos retângulos, né? São os triângulos que possuem esse ângulo reto ali, aquele ângulo ali de 90 graus, né? Se não tivesse esse ângulo de 90 graus, não funciona esse teorema de Pitágoras, beleza? E o que tem de especial nesse triângulo retângulo? Bom, os lados desse triângulo a gente costuma dar nomes, né? Então, por exemplo, existe o cateto. Cateto significa lado, tá, gente? Então, existe o primeiro lado, existe o segundo lado, ou seja, o segundo cateto, e aquele maior lado ali, aquele terceiro lado, que também é o lado que está contrário ao ângulo de 90 graus, ou seja, o ângulo de 90 graus está ali e o cateto está lá daquele outro lado, né? Na verdade, a gente dá um nome especial para esse cateto, a gente chama ele de hipotenusa, né? Então, nós temos aí os dois catetos padrão e temos a hipotenusa, que na verdade é o lado que está contrário ao ângulo de 90 graus, beleza? Então, vamos lá, vamos aplicar essa ideia de Pitágoras, vamos ver o que ele descobriu, né? Então, vamos supor que no lugar desse primeiro cateto ali, a gente diga que esse cateto vale 3 centímetros, ok? No lugar do segundo cateto, a gente diga que ele vale 4 centímetros. E lá no lugar da hipotenusa, como ele é o maior lado, sempre é o maior lado, tá? É sempre assim, galera. O maior ângulo, no caso aí é o ângulo de 90, né? Oposto a ele vai estar sempre o maior lado, tá, gente? Isso é padrão, tá? Menor ângulo do outro lado, o menor lado, e maior ângulo do outro lado, o maior lado, tudo bem? Então, vamos supor que no lugar dessa hipotenusa aí, a gente vai dizer que a gente descobriu que o tamanho dessa hipotenusa vale 5 centímetros, tá? Então, cateto 3 centímetros, cateto 4 centímetros, hipotenusa 5 centímetros. Nesse caso, a gente já tem as informações, já temos os valores, tá bom? Só para a gente chegar ao que Pitágoras observou. O que ele fez? A partir de cada um desses catetos e da hipotenusa, ele traçou quadrados, tá? Ele traçou quadrados. Então, a gente tem ali, por exemplo, um quadrado de 3 centímetros de lado, saindo daquele cateto ali de baixo. Um quadrado de 4 centímetros de lado, saindo ali daquele outro cateto. E outro quadrado com 5 centímetros de lado, saindo daquela hipotenusa. Tudo bem? Beleza. Isso daí é o que ele observou e a partir disso ele fez uma correlação. Então vamos ver qual foi a correlação que ele fez com a área desses quadrados que ele chegou aí, galera. Então ele criou uma relação, né, entre as áreas desses quadrados. E que relação foi essa, professor? Bom, ele percebeu que o primeiro quadrado tinha 9 centímetros quadrados de área, né, por exemplo. Né, você pegar 3 centímetros ali de lado, 3 vezes 3, né, a gente calcula a área do quadrado. Então, ele percebeu que o primeiro quadrado tinha 9 centímetros de área, né, ou seja, pegava o cateto ao quadrado e dava 9. O segundo quadrado, também pegando o cateto ao quadrado, né, ou seja, o lado ao quadrado, que é ele vezes ele. Fez 4 vezes 4 e deu 16. E fazendo isso com o terceiro ali, a mesma coisa, pegando a hipotenusa ao quadrado, né, ele tinha ali 5 vezes 5, que dava 25 centímetros quadrados de área, certo? Isso daqui é só um exemplo com as observações do Pitágoras, tá, gente? Maravilha. Então, o que ele percebeu? Ó lá, ele percebeu aqui, ó. Vou botar um pouquinho em cima aqui, né? Deixa eu subir um pouquinho esse texto. Beleza, maravilha. Ele percebeu isso daqui, ó. Primeiro quadrado, 25 centímetros quadrados de área. Segundo quadrado, 9 centímetros quadrados de área. E terceiro quadrado, 16 centímetros quadrados de área. Perfeito? O que ele percebeu, galera, foi que o primeiro quadrado, aquele grandão de 25 centímetros de área, era a mesma coisa, era igual, tá? A soma dos outros dois. Então, ele viu, ó, que se ele somasse o 9 com 16, nessas duas áreas aí, ó, daria o quê? 25, que é a área do maior quadrado. Então, ele começou a testar isso com vários outros triângulos retângulos, fazendo a mesma coisa, de cada um dos seus catetos saindo quadrados, e ele trabalhou em cima da área desses quadrados. Ele percebeu que dava sempre esta lógica, né? Dava sempre este padrão, né? Quando ele pegava a área dos dois quadrados menores e somava, acabava dando a área do quadrado maior. Tá, professor?
Mas para quê? Eu não queria saber esses quadrados, eu queria saber só os triângulos. O que me importa é o triângulo. Pois é, a gente vai ver como é que a gente aplica isso no triângulo, tá bom? Então, essa primeiro foi a relação que ele descobriu entre as áreas dos quadrados que eram formados a partir das laterais do triângulo, dos catetos e da hipotenusa, tudo bem? Resumidamente, o que ele descobriu então foi o seguinte, que num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, né? Ele transformou isso daí, na verdade, galera, numa fórmula, que é essa fórmula daqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, porque é assim que você descobriu a área daquele 25 ali, né? Você pegou a hipotenusa, que era 5 centímetros, e fez ela ao quadrado, ou seja, ela vezes ela, para achar a área daquele quadradão vermelho, né? É igual à soma dos catetos ao quadrado também, ó. Do cateto 3, do cateto 4, os dois ao quadrado. Então, essa fórmula foi a fórmula que ele descobriu e viu que funcionava e se aplicava a qualquer triângulo retângulo, tá bom? E a partir disso, a gente começa a exercitar, né, para a gente treinar esse conhecimento. Porque ele conseguiu chegar nessa fórmula. Só que a gente já vem com a fórmula pronta, né? A gente já vem com o Teorema de Pitágoras pronto. Então, o que a gente precisa? Para a gente poder absorver esse teorema, a gente precisa aplicar ele algumas vezes para a gente poder aprofundar esse conhecimento no nosso cérebro, né, gente? No nosso raciocínio. Então, para a gente poder fazer esse aprofundamento, vamos começar trabalhando, então, né, com alguns exemplos, tá, gente? Então, vem comigo. No primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo, 3 quadradinhos, certo? E aí a gente quer descobrir qual é a área daquele quadrado A. Ó, já tem a área de um quadrado, 3 centímetros quadrados, a área do outro quadrado, 4 centímetros quadrados. Qual será a área daquele quadrado azul que a gente está chamando de A, beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que observar, né? Esse lado ali, ó, que eu estou destacando com a setinha, é a nossa hipotenusa, é o maior lado, né? Beleza. Bom, se esse quadrado é a nossa hipotenusa, esse quadrado A, né, é a área que trabalha com a nossa hipotenusa. Então, a gente já vai começar essa fórmula a partir dele aqui. Então, vamos começar trabalhando com ele aqui, ó. O quadrado A, lembra da fórmula? Hipotenusa ao quadrado, que é o quadrado do A, é o que, galera? É igual ao quadrado mais clarinho ali, um amarelo bem clarinho, né? Ao quadrado 3, que é 3 centímetros quadrados de área, mais o quadrado 4. Não é isso? A área da hipotenusa é igual à soma da área dos outros dois quadrados. É isso que a gente fez agora há pouco. Então, basicamente, é colocar a fórmula desse jeito. Esse é um exemplo como a gente pode trabalhar o Teorema de Pitágoras em cima de uma figura desse jeito que está aqui embaixo, tá? Beleza. Então, isso aqui ficou muito simples, né, galera? A gente sabe, então, que o quadrado A, na verdade, a área do quadrado A é igual ao quê, gente? A 7 centímetros quadrados, certo? Sem muito mistério. 3 mais 4, 7, 7 centímetros quadrados. Já descobrimos aí a área do nosso primeiro quadradão, ok? Vamos para o segundo exemplo, galera. Olha ali, ó. A resposta é 7 centímetros quadrados, porque a gente está falando de área, né? E a gente já pode partir para o nosso segundo exemplo. Beleza, vamos partir para o nosso segundo exemplo. Ficou um pouco embolado aqui, mas a gente tira. Maravilha. Vamos lá. Segundo exemplo, galera. De novo, vamos primeiro começar a descobrir onde é que está a nossa hipotenusa, tá? Então, ó, nosso ângulo reto está ali, então a hipotenusa está ali naquela linhazinha. Isso quer dizer que o quadrado azul, novamente, né, é o nosso quadrado que parte da hipotenusa. Então, ele vai ser a nossa hipotenusa ao quadrado ali. Então, trazendo isso aqui para a nossa fórmula, vai ficar do seguinte jeito, ó. Dessa vez, a gente tem o valor do quadrado azul, tá vendo? O quadrado A agora é o quadrado verde. Então, fica assim, ó. O quadrado azul, que tem 28 centímetros quadrados, que é a nossa hipotenusa, é igual... A gente vai botar os outros catetos lá, os outros quadrados que partem dos catetos. É igual ao quadrado amarelo clarinho, que tem 4 centímetros quadrados de área, mais o outro quadrado verdinho, que nesse caso é o nosso quadrado A, tá? Então, dessa vez a gente inverteu o que a gente está procurando, tá vendo? Antes eu queria saber o quadrado azulzinho, agora eu quero saber o quadrado verdinho nesse exemplo. E aí, como é que faz, professor? Bom, se não ficou óbvio para você, presta atenção aqui agora, ó. Isso aqui que importa pra gente, ó. 28 é a mesma coisa que 4 mais A. Então, 4 mais quanto que vai dar 28? Não é isso? Não é essa conta que a gente tem que fazer? Então, vai ficar assim, ó. O meu A, na verdade, vai valer 24 centímetros, não é isso? Porque 4 mais 24 que vai dar 28, perfeito?
Então, facilmente descobrimos aí com essa conta simples, né? De 4 mais quanto que dá 28, e a gente descobre que é 24. Então, o meu quadrado A tem a área 24 centímetros quadrados, ok? Bem simples, bem fácil, sem muito mistério. Então, tá lá a nossa resposta. Nosso primeiro quadrado A, mede 24 centímetros quadrados, ok? Não esquece de, na hora da resposta, botar centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área, e toda área é uma medida que vem em unidades quadradas, tudo bem, gente? Beleza, vamos lá para o nosso próximo exemplo, ok? Bom, exemplo 3, bem parecido, só que tem um detalhe, tá? Qual é esse detalhe? Ó, nós temos ali o quadradão azul com 48 centímetros quadrados, temos o quadradão amarelo bem clarinho, um bege, né? Valendo A, só que o terceiro quadrado, o quadrado verde, também está sem valor, né? Como é que a gente faz para descobrir deste aí agora? Vamos com calma, vamos primeiro colocar as informações que a gente tem na nossa fórmula. Vamos lá. Nossa hipotenusa está aqui, ó. Nossa hipotenusa está aqui, certo? Ou seja, o quadrado azul é o quadrado azul que tem a área da nossa hipotenusa, certo? Então, ele vem para a fórmula e a gente começa colocando ele aqui, tá? Então, o nosso quadrado azul é o quadrado da hipotenusa, né? Que tem 48 centímetros quadrados. Beleza, ele é igual à soma dos outros dois catetos, né? Então, cadê o cateto, o primeiro cateto? O cateto A, que é o cateto bege, né, clarinho, e o segundo cateto, que é o cateto verde, que nós temos um ponto de interrogação, a gente não sabe qual é o valor dele, né? E a gente quer descobrir aquele A, mas a gente não tem nem o A e nem o valor do verdinho ali também, né? Então, isso aí começa a complicar a gente, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer, galera? Vamos lá. Então, a nossa grande dúvida, ó, vai ser solucionada por causa daquilo ali que está piscando, ó. Tá vendo ali? A gente já viu isso antes em outros exercícios aqui no canal, né? Toda vez que tem aquela sinalização, onde eu botei bem azulzinho ali, ó, que eu botei para piscar de novo para vocês, ó. Aquilo ali indica que aqueles dois lados são iguais. Se aqueles dois lados são iguais, então saem desses dois lados dois quadrados também iguais, né, galera? Então, ó, de um lado vai ter A e do outro lado também vai valer a mesma coisa. Então, vai valer A também, né? Podemos dizer que vai valer A. Vou colocar um A vermelhinho ali só para diferenciar, tá? Então, nós temos o seguinte, então, voltando lá para a fórmula, eu tenho que o quadrado, que vale 48, o quadrado azulzinho, é igual ao quadrado A, mais, na verdade, um outro quadrado que a gente também pode chamar de A, né? Então, na verdade, nós temos dois A's ali daquele lado, certo? Se vale A, vale A, é porque eles valem a mesma coisa, né? É tudo A, não é A e B, é A e A. Então, valem o mesmo valor, tudo bem? Então, que dois valores, galera? Vou botar aqui, ó, 48 é igual. Que dois valores iguais que somados vão dar 48, galera? É muito simples, né? Nós temos aqui 24 e 24. Concorda comigo? Só pegar 48 e dividir por 2, né? Que nós temos os dois pedacinhos iguais, certo? Com isso, nós descobrimos, né, que o quadrado A vale, então, 24 centímetros quadrados. Não se esqueçam dessa unidade na hora de responder a questão em uma prova, por exemplo, tá bom? Então, tá aí a resposta, bem simplesinho, bem fácil. Se vocês quiserem, podem pausar, voltar, assistir de novo para tentar fortalecer essa lógica na cabecinha de vocês, ok? Vamos para o nosso quarto exemplo, galera. Vamos lá. De novo, eu tenho um quadradão que vale 65 centímetros quadrados de área. Tem o quadrado A, que é aquele bem clarinho ali, né, aquele bege. E temos o quadrado verde, que também não está dando a área lá dentro. Tá vendo? Não tem o valor de área dentro do quadrado, mas tem o valor de 6 centímetros ali do lado de fora, galera. Como é que eu vou resolucionar essa questão? Primeiro, vamos começar montando a nossa questão, certo? De novo, qual é o lado naquele triângulo amarelo que seria a hipotenusa? Bom, o lado que seria a hipotenusa seria esse daqui, que eu vou destacar com a minha setinha mais uma vez, certo? Ou seja, o quadrado azul, mais uma vez, é o nosso quadrado onde tem a área que utiliza a hipotenusa, certo? Então, a gente vai começar com ele a nossa fórmula. Então, vamos colocar ali, porque agora ele mede 65 centímetros quadrados, certo? Beleza. Ele é igual ao quê? Ele é igual à soma dos outros dois quadrados que partem dos catetos, não é isso? Ou seja, do quadrado A, que é o que eu quero descobrir quanto é que ele vale, e do outro quadrado verdinho, que eu também não tenho o valor de área. Porém, eu tenho o valor ali de 6 centímetros como sendo o valor do lado, né? O cateto, lado, vale 100 centímetros daquele quadrado.
Perfeito, galera? Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? Eu estou percebendo ó, que 6 centímetros é o valor do lado, né? Então, se eu tenho 100 centímetros de um lado, eu também tenho 100 centímetros do outro lado do quadrado, concorda comigo? E o que acontece? Com isso, eu já consigo calcular a área desse quadrado verde, né? Porque 6 vezes 6 dá o quê? 36. Então, esse quadrado verde mede 36 centímetros quadrados de área, ok? Então, já não é mais uma dúvida, conseguimos calcular e descobrir a área do quadrado verde, então a gente vai atualizar isso lá na nossa fórmula. Então, 65 é igual à soma dos dois catetos. O primeiro cateto é o cateto A e o segundo cateto, agora eu já sei que mede 36 centímetros quadrados, tudo bem? E agora fica fácil, né, galera? É só a gente descobrir, né? A gente pode até já atualizar aqui, ó, 65 é igual. E para descobrir ali quanto é que vale aquele A, a gente pode fazer só uma continha rápida aqui, ó, de 65 menos 36, é o que falta para 65. Ó. Fazendo essa conta de 65 menos 36, eu vou ver que falta 29, que vai ser justamente o valor do meu quadrado A. Beleza? Então, você confia, você pode fazer a soma para ver se dá mesmo. 29 mais 36, você vai ver que vai dar igual a 65 direitinho. Então, com isso, nós temos ali a resposta do nosso... Quanto é que vale o nosso quadrado A? Né? O nosso quadrado A vale 29 centímetros quadrados. Beleza? E aí nós temos mais um exemplo. Vamos para um último exemplo, utilizando esses tipos de exercício com triângulos retângulos, ok? Bom, mais um exercício seria este daqui, ó. Qual é a ideia deste exercício? Nesse exercício, galera, a gente quer uma coisa diferente, tá? Eu estou trazendo uma nova proposta. A proposta é a seguinte. Imagina esse enunciado aqui, ó. Na figura ao lado está representado um triângulo retângulo, tudo que a gente já tinha visto antes, tá, galera? E sobre os seus lados foram construídos quadrados, certo? Determina a medida dos catetos e da hipotenusa do triângulo. Ou seja, agora eu não quero saber a área do quadradão vermelho, eu quero saber quanto é que mede cada cateto daquele triângulo e quanto é que mede a hipotenusa daquele triângulo. Muito bem, vamos começar com o que a gente já está acostumado, que a gente já sabe, né? Se eu pegar aqui aquele quadradão 169, que é o da hipotenusa, a gente já sabe disso, né? Ele é a mesma coisa que o quê? Que a soma dos outros dois catetos, não é isso? E aí nós temos aqui o cateto A vermelho, que não tem a informação de área ali dele, não tem o cálculo dele ainda, mas nós temos também ali aquele outro quadrado verdinho que vale 25 centímetros quadrados de área, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma continha básica, né? Fazendo 169 menos 25, e a gente vai descobrir quanto é que vale aquele quadrado A, né? Então vamos colocar aqui, ó. 169 é igual ao nosso quadrado 25 mais quanto, né? Então, fazendo a nossa última continha aqui, ó, 169 menos 25, eu vejo que ainda está faltando 144 para chegar no 169. Então, nossa resposta aqui é que o nosso A, a área dele vale 144. Mas lembra, nesse exercício, não é a área que nós estamos procurando, beleza? A área é muito simples, mas não é o que eu busco nesse caso, né? Então, o que eu estou buscando nesse caso aqui, galera? Eu estou buscando o seguinte, tá? Vamos lá. Eu tenho ali, ó, 144 naquele quadradão, certo? Eu ainda estou buscando quanto é que vale os lados daquele triângulo amarelinho, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, que esse lado aqui é o cateto do triângulo. Que é esse lado aqui, ó, vermelhinho, certo? Vermelhinho. E aí nós temos o outro cateto lá em cima, que é esse lado aqui, ó, verdinho. É isso que eu estou buscando. E temos, por fim, a hipotenusa, né? Que é esse lado aqui, ó, azulzinho. Essas três informações que esse exercício quer no caso agora. E eu não tenho ainda o valor dos lados. Mas olha como é que é simples encontrar o valor dos lados quando você tem o valor das áreas, galera, daqueles quadrados. Vamos lá. Basicamente, o que eu preciso é fazer o seguinte, ó. Vou pegar o primeiro quadradinho ali, ó, 25, para tentar determinar qual é o valor daquele cateto ali, daquele quadradinho verde, tá? O que eu preciso fazer aqui, nada mais, nada menos, é que calcular a raiz desse número, raiz de 25. Se eu calcular a raiz de 25, como é que eu calculo a raiz de 25? Né? Eu preciso encontrar dois números iguais que multiplicados, né? Às vezes a gente usa o pontinho, às vezes a gente usa aqui o xizinho, não é isso? Dois números que multiplicados vão dar 25. Gente, que dois números que multiplicados vão dar 25? É o número 5, né? 5 vezes 5 dá 25, correto?
Vou até chegar o segundo 5 aqui pro lado do cadinho para ficar mais bonitinho, ó. Pronto, centralizado. Beleza? Então já temos aí a primeira resposta, né? Esse cateto vale 5. Vamos para o segundo ali, galera. O segundo cateto é o que tem o quadrado de 144 de área. Como é que eu faço para descobrir quanto é que vale o lado desse quadrado a partir da área? É só calcular de novo, né, o que a gente chama de raiz desse quadrado, certo? E a raiz, de novo, como é que a gente calcula? A gente precisa localizar dois números, não é isso? Que multiplicados, a gente pode botar o pontinho ou a gente pode usar o xizinho para representar, né? Quais dois números que multiplicados dão 144? Fazendo esse cálculo aí, você vai descobrir que é o número 12, correto? Deixa eu botar aqui mais para o ladinho. E aí você já tem o valor do lado desse quadrado também, mais uma vez, beleza? O valor vale 12, perfeito. Bom, continuando, indo para o último, então, nós temos o que, galera? Nós temos o nosso terceiro e último quadrado, que tem 169 centímetros quadrados de área. Já sabemos o que a gente tem que fazer, a gente tem que calcular a raiz desse quadrado, né? Raiz de 169, e a gente já sabe como é que funciona, né? Basicamente, é encontrar dois números que multiplicados, né, vão dar 169, né? Então, fazendo essa conta direitinho, com calma aí, você vai acabar descobrindo que esses dois números multiplicados são o número 13, né? São os dois números 13, ok? Tudo bem? Até aí, nenhuma dúvida, até aí bem tranquilo, até aí bem fácil, né? A gente consegue descobrir, né, a raiz de cada uma dessas áreas e encontrar o valor de cada um dos lados. Então, a gente tem aqui como resposta catetos 5 e 12, que é o que ele quer saber, e a hipotenusa valendo 13. Essas são as respostas, né, desse exercício, que está pedindo para a gente não a área dos quadrados, mas quanto vale o cateto, ou seja, cada um daqueles três lados ali, e somando com a hipotenusa, né? Aí formam os três ladinhos ali do nosso triângulo retângulo, ok? Muito bem, então, por hoje nós ficamos por aqui. Esse é um pouquinho do apanhado sobre o conteúdo de Teorema de Pitágoras, como fazer as primeiras aplicações a partir das áreas dos quadrados, porém eu ainda vou lançar um vídeo 2, né, com mais alguns exercícios sobre o Teorema de Pitágoras, aplicando no triângulo retângulo, sem este modelo, né, de áreas de quadrados, tá bom? Então fiquem atentos, porque o próximo exercício, o próximo vídeo aqui no canal, ele também é muito útil e acontece demais de cair em questões de prova, questões de avaliações, né? Então aconselho vocês a assistirem logo em seguida deste vídeo aqui, tá bom? Tio Edu vai ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço, até mais e fui!